Olá, amiga ou amigo. Vamos virar, como eu dizia na semana passada, a nossa lição ao contrário e nós temos um novo tema. Vamos começar um novo tema, o livro de Gênesis. O estudo dos próximos 3 meses é sobre este livro. E o manual de estudos foi escrito pelo professor Jacques Ducan. O professor Jacques Ducan é professor reformado e era professor de hebreu e de exegese do Antigo Testamento no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. É no estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos. A introdução foi escrita, e que foi escrita por ele, é tão boa que eu tomei a liberdade de gravar este vídeo para a apresentar, já que muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de ler a introdução que vem e ela é sempre espetacular. E esta não é diferente. Diz ele que o livro de Gênesis é sobre Jesus. Jesus, o nosso Criador, Jesus, o nosso sustentador, Jesus, o nosso Redentor. Moisés escreveu este livro milénios depois de ter vivido dos acontecimentos e muitos anos mais tarde, milénios mais tarde, o apóstolo João, quando começa a escrever o seu Evangelho, no capítulo 1 e nos versos 1 a 4, ele diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou por meio dele, e sem ele nada foi criado. No verso 4, nele estava a vida, que era a luz dos homens. O que é que João escreveu aqui? No princípio todas as coisas foram feitas, todas as coisas que antes não existiam vieram à existência por meio de Jesus. Toda a criação, desde as galáxias, lançadas através do cosmos como impressionantes cataventos de fogo e luz, até ao meticuloso ADN, tecido miraculosamente na célula, passando pelas ondas quânticas, tudo foi criado e sustentado por Jesus. E o livro de Gênesis é a primeira história na Escritura desta criação e da redenção desta criação, depois que o homem pecou. Aqui, neste livro, no livro de Gênesis, encontra-se o único relato oficial que o mundo possui sobre as nossas origens. A palavra portuguesa Gênesis é derivada da palavra grega com o mesmo, mais ou menos, Gênesis também, que significa princípio, sendo ela mesma derivada da palavra hebraica Bereshit. No princípio, a primeira palavra do livro, portanto, a primeira palavra da Bíblia diz no princípio, ou seja, Gênesis. Gênesis dá-nos o fundamento, ou seja, a base sobre a qual assentam todos os restantes livros da Bíblia. Porque é o primeiro livro e assim é o fundamento para tudo o que vem depois. Gênesis é provavelmente o livro mais citado ou mais referido nos restantes livros das Sagradas Escrituras. Gênesis é importante porque é o livro que, mais do que qualquer outra obra, seja de onde for, nos ajuda a compreender precisamente quem somos como seres humanos. Uma verdade que é especialmente importante agora, numa época em que nós, seres humanos, somos considerados como nada mais do que acidentes. Criações casuais, como dizem os cientistas, criações casuais de um universo puramente materialista. Ou, como disse um certo físico, nós, os seres humanos, somos lama organizada. O que é verdade até certo ponto, uma vez que o homem foi feito do pó da terra e Deus misturou com saliva para poder existir. Embora para ele tenha sido apenas as leis da natureza que organizaram essa lama, não com a lama feita por Deus para gerar o homem. No entanto, Gênesis revela-nos a nossa verdadeira origem, revela-nos que somos seres feitos propositadamente e perfeitamente à imagem de um Deus perfeito. Gênesis também explica a queda, isto é, por que razão o nosso mundo já não é perfeito como saiu das mãos de Deus e por que motivo nós, seres humanos, também não somos perfeitos. No entanto, Gênesis também nos conforta com a promessa de salvação feita por Deus.
num mundo que por si mesmo nada nos oferece senão sofrimento, morte e desgraça. Com as suas histórias dramáticas de milagres, a criação, os nascimentos, o arco-íris, histórias de juízos, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, são histórias estas que testemunham da santa presença de Deus. Gênesis inspira-nos à reverência. Mas Gênesis também é um livro com comoventes histórias humanas, histórias de amor, como a história de Jacó e de Raquel, histórias de ódio, como a história de Jacó e o seu irmão Esaú, de nascimentos, o nascimento espetacular de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó, de morte, a morte de Sara, a morte de Raquel, a morte de Jacó, a morte de José, de homicídios, Caim, Simeão, Levi, de perdão, Esaú e Jacó, e também de José e os seus irmãos. É também um livro de instruções com lições sobre ética, Caim e Babel, sobre fé, a fé de Abraão, de Jacó, sobre a esperança e a promessa de redenção, o esmagar da serpente, logo lá no início da Bíblia e a Terra Prometida. Durante este trimestre nós vamos não apenas ler e estudar o livro de Gênesis, mas também desfrutar das suas belas histórias e aprender a caminhar melhor com o Senhor da criação, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Entretanto, os momentos geográficos do livro, do Éden até Babel, depois até Canaã, até ao Egito, e a antevisão que aqueles homens tiveram da Terra Prometida, lembram-nos as nossas viagens erráticas e alimentam a nossa esperança de um dia vivermos também numa Terra Prometida, esse novo céu e essa nova terra que o Senhor criou para cada um de nós. Ao seguirmos os diversos personagens apresentados ao longo das páginas do Gênesis, nós iremos descobrir que, independentemente de quão diferentes eles são, no tempo, a sua cultura, o lugar e as circunstâncias, as suas histórias são, frequentemente e de muitas formas, também as nossas. Eu espero que desfrutes, tanto quanto eu quero desfrutar deste livro de Gênesis. Vem comigo. Acompanha todas as semanas os pequenos resumos que aqui apresentamos e vais conhecer melhor esta fantástica história que é revelada desde o momento da criação até o momento da morte de José lá no Egito. Querido Deus, abençoa-nos neste estudo, que ele seja tão fantástico como esta introdução do professor Jacques Ducan. Ajuda-nos, querido Pai, a compreender e a querer e a desejar compreender cada vez mais a Tua Palavra. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E assim, mais logo, quem sabe amanhã, tu vais ter logo a primeira lição que nos fala sobre exatamente o começo do livro de Gênesis, a criação. E assim nós seguiremos ao longo deste livro. Um abraço e até o próximo vídeo.